Gente, vamos nos atualizar, falar das últimas notícias do Coringão. Só não sei se vocês vão ficar em paz depois de saber dessas coisas que eu vou trazer aqui, tá? Alguma delas dói, viu? Dói saber que a nossa diretoria é capaz disso. Mas vamos lá. Vamos falar de William indo para a Inglaterra, Vital, falar aí de uma cláusula de contrato do Luan que beira aí o absurdo e muito mais. Tá bom, gente? Então roda a vinheta e vambora. Olá, gente! Muito prazer, eu sou Rogério Rufo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo de Corinthians e hoje mais um episódio aí do Platão News. Notícias rápidas, giro rápido do que aconteceu nessa semana com o Coringão, tá bom? Eu vou começar com o Vital, Matheus Vital. Eu queria entender por que o Corinthians quer se desfazer do Vital como se ele tivesse uma espécie de erisipela, lepra, alguma coisa do tipo. Porque o contrato dele vence em 2023, no final de 2023. O Corinthians está padecendo de jogador da posição dele e está querendo se desfazer do cara a qualquer custo. Mas, Rogério, qual é a notícia? A notícia é que o São Paulo está em vias de levar o Vital para o Morumbi novamente de graça. Assim como o Corinthians fez com o Luan. A única diferença é que o São Paulo vai pagar parte dos salários. A porcentagem ainda não descobri. Mas ele vai pagar parte dos salários. Tá? Então eu sinceramente, eu queria perguntar para a diretoria corintiana, até para o VP, se é coisa do VP, se for eu respeito. Ele não é obrigado a jogar, trabalhar com quem ele não confia, não gosta, enfim, sei lá o quê. Mas eu queria saber o motivo. Olha, o Vital não vai ficar no Corinthians por tal motivo. O moleque tem 24 anos, meia. Ele fez muitos jogos bons pelo Corinthians, fazendo gols importantes. Por que ele não pode jogar? Se tem um monte aí de, pelo menos aí uma meia dúzia aí de pé de rato no Corinthians jogando e o Vital não pode. Por causa de quê? Então é essa o meu registro, é esse o meu registro, é esse o meu registro e a minha indignação e indagação. Tá bom, gente? William. Todo mundo já sabe, acredito que a maioria já sabe, que o William está aí com uma proposta do Fulham da Inglaterra. O curioso disso tudo é que só aparecem propostas da Inglaterra quando o William está aí sendo, digamos, criticado de forma mais veemente. Aí aparece notícias de clubes interessados da Inglaterra. Tá? Foi assim há mais ou menos um mês atrás, um mês e meio atrás, também foi assim. Tem um vídeo meu aí de mais de um mês que eu falo alguma coisa, se o William ficar, tudo bem, né, tal. Porque já havia ali rumores dele ir para a Inglaterra. Um mês e meio, 2 meses atrás. Então, assim, aonde mora a verdade nisso? Existe realmente interesse de algum clube da Inglaterra? Ou é alguma jogada que empresário faz, que o próprio Corinthians faz para dar aquela mainada na situação? Olha, ele vai embora, ele não está contente, está sofrendo muitas críticas. O que tem de verdade nisso? E se ele for pro Fulham, é quebra de contrato e ele vai de graça ou o Fulham vai pagar alguma coisa pro Corinthians? Uma das coisas que mais irrita na administração corintiana já faz algum tempo é essa falta de transparência. E como eu sempre digo aqui, ali ninguém sabe aonde mora a verdade. Difícil, né? Difícil. VP tretado com elenco. Essa semana veio essa notícia que o VP estava brigado aí, ou pelo menos numa má situação aí com o elenco. Então deixa eu fazer uma pontuação. Todo mundo sabe que jogador no Brasil, acho que talvez no mundo, mas no Brasil, jogador é muito mimado. Você não pode criticar jogador. Porque ele fica, ai, ui, me criticou. Então, quando não é o jogador, é o empresário do jogador. Tem muita coisa de bastidor que a gente não faz nem ideia que
está acontecendo para chegar a essas conclusões. O que causou, digamos, essa discórdia, esse embaraço com o elenco? Foi na entrevista que o VP fez, que eu fiz aqui um react dela, que o VP diz que o time estava de barriga cheia por ter vencido o Atlético Mineiro e que não jogou com a faca nos dentes igual o Atlético Goianiense tinha jogado, que não disputou bola a bola, tal, e isso causou mal-estar no elenco do Corinthians. Eu confesso para vocês, minha gente, que eu fico um pouco dividido com isso. Por um lado, realmente, quando você expõe, quando você dá desculpa para uma derrota, e essa desculpa recai em cima de atleta, é como o treinador estivesse tirando o corpo fora. Ó, não fui eu, não me culpe não, ó quem foi. E isso não é legal. Para um líder, isso não é legal. Não que ele tenha que assumir a derrota, fui eu que errei o pênalti lá. E não foi, a gente sabe, a gente tá vendo que não foi ele que errou o pênalti. Não que tivesse acontecido no Atlético Goianiense, mas acontece muito. Não foi ele que chutou o vento, por exemplo, como aconteceu com o Yuri Alberto com o Flamengo. Então, assim, tem coisas que não foi ele que escorregou ali no lance do Balbuena. Então, a gente sabe, a gente vê que não é o treinador o culpado 100% por tudo que acontece. Mas quando você expõe isso, você coloca os caras meio que no alvo do tiroteio. E isso eu acho que eles não gostam muito. Então, nesse ponto, eu dou um pouco de razão aí para os jogadores. Por outro lado, o cara só falou fato. Ele não mentiu, ele não criou factoide. Realmente o time não jogou nada. Não disputou bola nenhuma. Viu o Atlético Goianiense jogar sem fazer nada. O cara fez um baita de um golaço e todo mundo ficou lá olhando. Então, assim, quando você fala fatos, teoricamente o outro lado não poderia ficar com sensível. Teria que digerir e falar, realmente o cara tem razão. Então é realmente uma situação polêmica. Você falar fatos, mas que ao mesmo tempo vai deixar os teus comandados milindrados. E jogador é milindrado. E aí você perde o vestiário. E como eu falei no penúltimo vídeo meu, perder o vestiário, cara, você perde a temporada. Que ninguém vai mais lutar por você, ninguém vai mais correr por você. Embora eu acho que os jogadores deviam correr pelo time, não pelo técnico. É pelo time, pelo salário que ganha, não pelo técnico. Independente de quem é o técnico. Se o técnico te esculhamba na entrevista, se fala, olha, foi o fulano aí, não presta, como ele nominou, né, o Roger Guedes e o Yuri dizendo que não pode jogar juntos. Então, assim, independente disso, você tem que jogar por honra do contrato que você fez com o clube. Você não fez o contrato com o Vitor Pereira, você fez com o clube. Então, honre com o clube. Tá bom? E por último, gente, Luan já é jogador do Santos até o fim da temporada. E aí, mais uma vez, ninguém sabe aonde mora a verdade. Por quê? Quando começou essa coisa do Luan ir pro Santos, todo mundo começou, acho que com o Samir Carvalho, e as notícias eram que o Corinthians ia pagar 100% do salário sob a condição de vitrine pro Santos. Primeiro que eu já discordo, porque o Corinthians é vitrine. É vitrine. Então, assim, eu já discordo. Mas ok. Aí, o portal Meu Timão lança hoje que não é 100% que o Corinthians vai pagar, não. É menos 80%. 80%. Mas tem uma cláusula, que é aquelas cláusulas que é para chutar o saco do corintiano. Caso apareça algum bom samaritano para contratar o Luan, tem que pagar de 10% a 20%, alguns falam 10%, outros falam 20%, para o Santos. Tem que pagar 10% a 20% de taxa de vitrine para o Santos. E o Corinthians aceitou. Cara, eu fico às vezes sem palavras para dizer o tamanho da bizarrice que é isso. O tamanho da coisa ser tão sem noção que você fala, meu, até eu seria administrador de futebol dessa maneira. Eu gastei
40 milhões com ele, de salários e mais a contratação. Continuo pagando o salário dele lá, que se dane lá. E eu resolvo o meu problema. Até o final de 2023 eu fecho os olhos. Depois que acabar, ufa, me livrei. É fácil resolver as coisas assim, né, gente? Quando o dinheiro não é teu, não sai do teu bolso. Né? Quando a empresa, né, se fosse uma empresa, não é sua, né, e você faz de qualquer maneira, faz nas coxas. Eu ia falar aqui a moda. É assim que a gente faz as coisas no Corinthians. Infelizmente. Então, gente, ficou assim. O Luan já é jogador do Santos, vai ficar lá por 6 meses. O Corinthians está pagando, segundo o meu timão, 80% do salário. E caso apareça lá algum bom samaritano, 10 a 20% é do Santos, uma taxa de vitrine. Olha, ótimo negócio, viu? Esplendoroso negócio que a diretoria do Corinthians fez. Mas eu não descarto uma coisa. Deve ter pego tão mal a primeira notícia dos 100%, que eu acho que isso ou foi imposição. Olha, Rueda, para não ficar tão chato, tem que pagar alguma coisa aí. O cara falou, tá bom, vai, eu pago 20%. Ou isso, ou aquela coisa. Rueda, você tem que falar que você vai pagar 20%. Você não precisa pagar nada, mas você tem que falar, sair aí na imprensa que você vai pagar 20%, filho. Senão eu tô lascado aqui. Se o Corinthians me sair dessas copas aí, mano, o mundo vai cair nas minhas costas. Ainda mais esse troço aí que eu fiz com você aí, com o Luan. Como eu disse, ali ninguém sabe a moradia da verdade. Tá bom, gente? Então por hoje é só. É um giro rápido. E se eu estraguei seu final de semana aí, desculpa. Não foi minha intenção, tá bom? Se gostou aí do vídeo, do conteúdo, clique aí no gostei. Se inscreva aí no canal para ajudar o Rogerinho a crescer. Tá bom, gente? Meu muito obrigado. Fique com Deus.